A crise entre os sócios da Asas 2154 acende um alerta sobre os desafios de integração após grandes fusões no varejo. Em meio à pressão no consumo, avanço da concorrência internacional e queda nos resultados, o mercado acompanha o embate entre Alexandre Birman e Roberto Jatahy e os impactos para o maior grupo de moda do país. Para analisar esse cenário, a gente recebe agora o Eduardo Velho, que é sócio e estrategista na Bravonte Capital. Olá, Eduardo, seja bem-vindo. Olá, Marcelo, um prazer estar aqui na CNBC Times mais uma vez. Queria que você falasse para a gente, então, sobre esse conflito entre os sócios e como isso pode comprometer a credibilidade da Asas no mercado. Bem, vamos lá por parte, né? É uma empresa que tem marcas bem consolidadas, né, no Brasil, como a Arezzo, você tem aí a Reserva, você tem a Hering, você tem a Schultz, quer dizer... E lá fora eles fizeram uma internacionalização da marca, né, com a Farm, né, que está tendo também uma boa receita em dólar. Obviamente tem que olhar um pouco a margem, né, ao longo do tempo. E teve resultados financeiros, de certa forma, bem razoáveis. Assim, em 2025, por exemplo, a receita líquida foi quase 12 bilhões de reais, é uma taxa de retorno aí em torno de 11% a 12%. Um lucro líquido aí de 1 bilhão de reais, com um EBIT aí em torno aí de 1,900, quase 2 bilhões de reais. Ou seja, é uma empresa que está com resultados financeiros bons, uma geração de caixa que foi boa realmente também, não tem nenhum estresse bancário, não tem estruturalmente falando, não tem problema de solvência no mercado. Aí vem claramente a sua questão, né? Por que o mercado hoje está dando aí deu um desconto, né? É um problema de governança, é uma questão agora de reorganização societária, uma disputa. E na minha avaliação, como eu tenho coincidentemente, eu tenho esse ativo na minha carteira, no papel, eu posso avaliar bem isso aí. Fiz uma avaliação muito clara desse setor, tenho acompanhado bem esse setor de varejo. Obviamente, tem questões também conjunturais de curto prazo que estão afetando o valor da empresa no mercado, né? Hoje, inclusive, eu estou vendo as ações aqui, estão num dia excelente, subindo 4,42%. Por que você acredita que isso está acontecendo? Tem a ver com o fato de o mercado como um todo estar num dia positivo, um dia de recuperação aqui no Brasil e no mundo? Em parte, sim. Em parte, hoje é uma recuperação que eu vejo pontual no mercado, né, com aquela flexibilização, de certa maneira, de alguns navios petroleiros saindo do Estreito de Hormuz, mas também não é a solução da crise lá no conflito do Oriente Médio, né? Mas é uma solução pontual. O mercado está se ajustando um pouquinho hoje para cima, o Ibovespa subindo um pouquinho, o mercado lá fora melhorando, mas isso ajuda em parte. Agora, a questão da ASA, olhando para frente, eu acho a situação da empresa bem favorável, no seguinte sentido, né? Ela tem marcas muito consolidadas já no mercado, difíceis também de substituição e de concorrência, digamos assim, do nível da empresa, né? A grande questão é a questão da governança corporativa de curto prazo, tem que ser resolvida rapidamente, e o mercado, de certa maneira, ele esperava um pouco mais da geração de caixa da empresa, um pouquinho mais, e está preocupado com essa perspectiva não chamo de briga, mas reorganização societária, a preocupação com queda de margens, né? E juntamente com o contexto de juros altos ainda no Brasil e de desaceleração do consumo, isso pode afetar os próximos resultados trimestrais. Agora, na minha ótica, na minha avaliação, olhando mais para 2027, olhando assim, passado esse movimento aí, de certa maneira, de ruídos societários, de governança, a empresa tem tudo realmente para subir, considerando que vai ocorrer queda de juros talvez mais relevante a partir de 2027. O Eduardo, já tem gente no mercado discutindo se pode haver uma cisão do grupo. Esse cenário, na sua opinião, faz sentido do ponto de vista financeiro? Sim, exatamente. Por ter muitas empresas, uma cisão, na verdade, ela gera o quê? Uma simplificação profissional, tende a ajudar a melhorar a margem de lucro da empresa. Na verdade, vai nessa linha de direção. Apesar desse ruído de curto prazo, o mercado ainda acredita realmente que a situação dela de geração de caixa, olhando para os próximos trimestres, é positiva. Então, na verdade, depende mais dos próprios administradores resolverem essa questão de governança
para a empresa fluir naturalmente, né? Obviamente, temos novamente esse ciclo agora de juros ainda alto no Brasil, que obviamente afeta um pouco o consumo dessas marcas, ou seja, desacelera um pouco a venda e os resultados financeiros dessa empresa no curto prazo. Mas olhando a ação como reserva de valor, como uma poupança de médio prazo para acionistas, para investidores, eu acho que a perspectiva é boa. Então, na verdade, é um problema que pode ser facilmente resolvido. A empresa está sem problema de não ter recuperação judicial, não tem problema de solvência, a capacidade dela de dívida também é muito boa também, e até um retorno razoável. Então, eu acho que é uma questão momentânea do mercado. Bom, esse caso da Asas, ele mostra muito bem os desafios de integrar culturas e operações depois de grandes fusões no varejo. Que lições você acredita que esse case aí está deixando, que as próximas operações do tipo têm que ficar atentas para não repetir os erros? Eu acho que a principal lição, de certa forma, que já foi até há 10 anos atrás, como uma outra empresa que consolidou várias marcas ao mesmo tempo, ela subiu no início, mas depois teve problemas não só de logística, mas de culturas, é a integração das culturas. Então, tem empresas, por exemplo, a própria Arezzo é uma empresa que mais preza a eficiência operacional, tem uma estrutura de governança um pouco mais engessada, enquanto, por exemplo, outras empresas do grupo, elas são mais criativas, mais rápidas, então elas tendem a investir de forma, gerando mais pela visão do negócio no futuro. Então, esse conflito realmente de culturas organizacionais, inclusive entre os sócios também dessa fusão, pode gerar, esse também é a coisa tradicional, histórica também, não só no Brasil, como em outras partes do mundo, um certo desconto da empresa, ou seja, o valuation, o valor dela da empresa, o mercado pode dar um desconto dela, né, dar uma desacelerada na posição dela, momentânea, mas eu acho que exatamente aí, olhando a perspectiva do Brasil também a nível macro e a perspectiva da empresa a nível micro e tentando consolidar sua marca no exterior, que eu acho que vai conseguir, eu vejo essa perspectiva micro realmente muito boa para a empresa ao longo do tempo. Eu vejo que o Brasil está passando por um momento agora de ajuste da inflação, passando pelo choque de petróleo, que está impactando a inflação de curto prazo. Obviamente, afeta a renda das pessoas, o consumo cai um pouco, mas eu acho que olhando em termos de trajetória, eu ainda vejo muito um ciclo positivo para a empresa e vejo claramente uma lição. Antes de você fazer uma compra de uma empresa ou de outras empresas, fazer uma fusão, você tem que talvez logo integrar essa cultura das empresas para não ter esse desconto, esse ruído no mercado. Eu falei aqui com o Eduardo Velho, que é sócio e estrategista da Bravont Capital. Muito obrigado, Eduardo, pela participação. Obrigado, Marcelo. Até breve. Até.